Algumas ideias parecem verdade só porque ouvimos elas muitas vezes. Mas nem tudo que parece óbvio continua certo quando investigamos. Hoje você vai ver 7 crenças comuns que enganam muita gente. Algumas são mitos, outras são apenas meias-verdades perigosas. E a última pode estar travando sua vida há anos. Então presta atenção, porque talvez você ainda acredite em uma delas. Seja bem-vindo ao canal. Aqui nós descomplicamos as coisas e contamos tudo tintim por tintim. Crença 1. Café dá energia. A primeira crença é: café sempre dá energia. Muita gente toma café como se fosse uma bateria mágica, capaz de ligar o corpo na hora. Mas o café não cria energia do nada. Ele apenas bloqueia temporariamente a sensação de cansaço, como se escondesse a luz vermelha do painel do carro. O problema continua ali, você só para de perceber por um tempo. Por isso, depois de algumas horas, pode vir aquela queda pesada, como se a energia acabasse de uma vez. Café pode ajudar no alerta e na concentração, mas não substitui descanso de verdade. Se você está exausto, cafeína só disfarça o aviso. Energia real vem de sono, alimentação, movimento e recuperação. Crença 2. 8 horas de sono. A segunda crença é: todo mundo precisa dormir 8 horas. Essa regra parece universal, como se existisse um número perfeito para todas as pessoas. Mas o sono não funciona igual para todo mundo. 8 horas é uma média útil, não uma lei sagrada. Algumas pessoas funcionam bem com 7 horas e meia, outras precisam de 9 para se sentirem realmente bem. O mais importante é observar como você acorda e como funciona durante o dia. Você acorda disposto ou já começa o dia destruído? Consegue focar ou depende de café só para existir? Dormir bem não é apenas contar horas no relógio. Qualidade, regularidade e rotina também importam muito, porque dá para dormir 8 horas ruins e acordar pior. Crença 3. Multitarefa funciona. Multitarefa aumenta a produtividade. Parece produtivo abrir várias abas, responder mensagens, olhar notificações e estudar tudo ao mesmo tempo. Você sente que está fazendo muita coisa, mas seu cérebro não trabalha bem desse jeito. Na prática, ele não faz tudo junto. Ele pula rapidamente de uma tarefa para outra, e cada troca cobra um pequeno preço mental. Você até avança em várias coisas, mas entende menos, erra mais, cansa mais e demora mais para terminar. Multitarefa cria a sensação de movimento, mas não significa progresso de verdade. Foco é escolher uma coisa importante por vez. Quanto menos você troca de atenção, mais profundidade você ganha e menos energia desperdiça. Agora vem uma crença que muita família repete em festas, aniversários e reuniões. E talvez você já tenha culpado o motivo errado sem perceber. A quarta crença é: açúcar deixa a criança hiperativa. Essa é uma daquelas frases que muita gente repete em festas, aniversários e reuniões de família, quase como se fosse uma certeza absoluta. A criança come doce, começa a correr, pula no sofá, grita com os amigos e todo mundo aponta para o açúcar como o grande culpado. Mas muitas vezes o ambiente inteiro está estimulando aquela criança. Tem música, brinquedos, amigos, presentes, brincadeiras, atenção dos adultos e muita expectativa ao redor. O doce pode estar ali, claro, mas ele não explica tudo sozinho. Às vezes, os adultos já esperam ver agitação depois do açúcar. Então, qualquer corrida, risada alta ou brincadeira mais intensa vira uma prova de que eles estavam certos. Esse é o cérebro confirmando aquilo que já esperava. No fim, nós vemos a realidade filtrada pelas nossas expectativas. Crença 5. Usamos só 10% do cérebro. Essa ideia parece empolgante, porque dá a sensação de que existe um superpoder escondido dentro da sua cabeça, esperando ser desbloqueado. Mas o cérebro não fica com 90% parado, como muita gente imagina. Diferentes áreas participam de funções diferentes durante o dia. Pensar, lembrar, falar, sentir, decidir, reconhecer rostos e controlar emoções envolvem redes complexas trabalhando juntas. Mesmo quando você está descansando, sua mente continua funcionando em segundo plano. A verdade não é usar mais cérebro, é usar melhor. Sono, estudo, foco, repetição e bons hábitos treinam suas conexões. Não é desbloquear magia, é fortalecer o que já existe. A próxima crença parece saudável, simples e até inteligente à primeira vista. Parece aquele tipo de dica fácil que não custa nada tentar, mas ela também virou uma promessa exagerada na internet, daquelas que parecem boas demais para ser verdade. A sexta crença é: água com limão emagrece. Essa ideia aparece em muitos vídeos, dicas rápidas e conversas sobre hábitos saudáveis. Muita gente bebe água com limão achando que a gordura vai desaparecer, como se o copo tivesse algum efeito secreto no corpo.
Mas limão sozinho não derrete gordura de forma mágica. O que pode ajudar de verdade é trocar bebidas calóricas por água. Aí você reduz calorias dentro de um conjunto de hábitos, e isso pode fazer diferença com o tempo. Então, o efeito não vem de um segredo do limão, vem do contexto, das escolhas e da rotina inteira. Água com limão pode ser boa, refrescante e até ajudar você a beber mais água, mas não é milagre. O cérebro ama atalhos, principalmente quando eles parecem simples e exigem pouco esforço. Crença 7. Precisa de motivação. E agora, a crença mais importante desta lista. É acreditar que você precisa estar motivado para começar. Muita gente espera vontade para estudar, treinar, mudar de rotina ou finalmente fazer aquilo que vem adiando há meses. Só que a motivação nem sempre aparece antes da ação. Muitas vezes ela aparece depois que você começa. Você faz um pouco, vê um pequeno progresso, sente que conseguiu sair do lugar e aí ganha mais vontade de continuar. Esperar motivação é como esperar o carro andar desligado. Parece lógico esperar o momento certo, mas nada realmente começa enquanto você não liga o motor. O primeiro passo quase sempre acontece sem vontade mesmo. 2 minutos estudando já quebram a resistência inicial. 5 flexões, uma página, uma caminhada, uma pequena ação. Pequeno o bastante para começar, forte o bastante para repetir. E repetição transforma a ação pequena em identidade. No fim, seu cérebro é poderoso, mas também econômico. Ele aceita atalhos, repete padrões e transforma frases ouvidas muitas vezes em verdades automáticas. Por isso, questionar o óbvio também é um hábito inteligente. Nem tudo que parece normal está certo. E talvez mudar comece com uma pergunta simples. Será que isso é verdade mesmo? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Até mais.